Você já sentiu que está carregando o ESG sozinho dentro da empresa, como se fosse uma banda de um homem só? Você corre de um lado para o outro, fala com todo mundo, apresenta os dados, faz até aquelas apresentações bonitinhas no PowerPoint, mas no final aquela sensação é de que ninguém realmente se importa com o que você está fazendo? Ou pior ainda, parece que algumas áreas enxergam o ESG como um fardo adicional e não como uma estratégia essencial para o futuro da empresa. Isso porque, sem o apoio dos outros departamentos, essa agenda simplesmente não avança. E se você já tentou convencer alguém a se engajar nessa pauta e foi ignorado, bem-vindo ao clube. A sensação é quase como ser aquele professor que ensina na escola, mas os alunos estão lá só pensando e esperando com a hora do recreio. E isso acontece porque o ESG é a chamada agenda cross-company, ou seja, não adianta querer fazer tudo sozinho, porque sem o apoio das outras áreas, o sucesso simplesmente não vai acontecer para você. Agora, a grande questão é como engajar pessoas que não parecem minimamente interessadas no seu trabalho. A resposta não está na sua capacidade técnica, nem no número de relatórios que você apresenta dentro da empresa. O segredo está em algo muito mais básico, mas ao mesmo tempo muito mais difícil, que é a empatia. Mas olha, eu entendo. Falar de empatia quando você não sente que está recebendo empatia de volta é complicado, porque eu já passei por isso. Você é constantemente cobrado para ser paciente, compreensivo, didático, mas na prática parece que ninguém está nem aí para o seu trabalho. E o ESG pode ser a última bolacha do pacote do mercado financeiro. Mas dentro da empresa, muitas vezes ele é tratado como aquele primo distante que só aparece no Natal pedindo dinheiro. Já deve ter passado por algo parecido, né? Mas bom, se tem uma coisa que me ajudou a virar esse jogo, foram vários aprendizados que eu tive ao longo da minha trajetória, especialmente aqueles que eu aprendi com os meus mentores. Um deles, que se tornou um grande amigo ao longo da vida, se chama Fábio Salomon. Ele é um profissional experiente e tem sacadas geniais sobre carreira. E ele me ensinou algumas estratégias para engajar outros colegas, mesmo sem ter o que a gente chama de cajado de autoridade na mão. Aí eu vou compartilhar essa visão com vocês aqui hoje. A primeira das estratégias é traduzir o impacto do ESG para a realidade das outras pessoas. Sabe quando você está contando uma história super empolgante e percebe que a outra pessoa não está ali entendendo nada do que você está falando? O ESG pode ser assim para quem não trabalha com isso. Então, se você chega para um time comercial falando sobre net zero, economia regenerativa, economia circular, você pode ter certeza que metade já parou de prestar atenção e a outra metade está se perguntando onde é que isso impacta o bônus deles no final do ano. Beleza? Então, a dica de ouro é a seguinte: ao invés de falar sobre ESG de forma abstrata, conecte a agenda com as necessidades daquele time específico com quem você está lidando. Por exemplo, para o financeiro, fale sobre os riscos e os investimentos responsáveis. Ou também sobre poder acessar financiamentos com juros bancários mais atrativos para a empresa. Se você for falar com o comercial, por exemplo, mostre como que o ESG melhora a reputação e diferencia a empresa no mercado, atraindo assim mais consumidores e, por consequência, resultando em mais vendas. Já para o RH, foque em falar da atração e retenção de talentos e o quanto isso influencia no fortalecimento da empresa enquanto marca empregadora. Você quer que alguém te escute? Você precisa saber falar a língua dessa pessoa. E um dos aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira dando treinamentos é que nós sempre precisamos conhecer a nossa audiência e ajustar a nossa fala para conseguir acessá-la de maneira efetiva. O ESG não é um idioma universal. Ele precisa sim ser traduzido para cada contexto dentro da organização. E aqui vem a segunda dica valiosa para você. Construa aliados estratégicos. Me permita aqui fazer uma analogia boba, mas importante para fixar essa ideia. Sabe aqueles filmes de espionagem tipo James Bond, onde ele nunca trabalha sozinho? Pode perceber, sempre tem um cara da TI que hackeia o sistema,
um informante que dá as pistas certas, um parceiro que aparece no final do filme para salvar ele na hora do aperto. E no ESG é a mesma coisa, você precisa ter esse time trabalhando com você também. Porque a grande verdade é, nem todo mundo vai abraçar essa agenda de primeira. E tá tudo bem. O segredo é você conseguir encontrar aqueles influenciadores internos, pessoas que já têm alguma afinidade com o tema ou que ocupam posições chaves dentro da empresa. Eles vão te ajudar a amplificar a sua mensagem e criar uma cultura de engajamento com a agenda que você toca. Então, ao invés de sair tentando convencer todo mundo ao mesmo tempo, aceita que você não vai conseguir fazer isso, tá? Foque em formar um pequeno exército de aliados. Seja visto como um parceiro e não como um fiscal. Esse, aliás, foi um dos outros grandes aprendizados mais críticos na minha carreira como head de compliance em organizações. O termo compliance assusta sem você precisar sequer abrir a boca, porque na prática todo mundo tem medo de ser mandado embora. Então falou em compliance, a galera já está preocupada. Ou seja, a resistência com as temáticas do meu trabalho eram enormes, sem eu precisar fazer ou falar qualquer coisa com as pessoas. Dentro da empresa, no começo, o time me via como uma espécie de xerife. A pessoa que estava lá para ficar vigiando, aplicando punição, mandando a galera embora. E essa é uma grande de uma mentira. Esse não é o papel do departamento de compliance, do profissional de compliance. Mas, infelizmente, essa é a fama que a gente tem. Então, como que eu poderia quebrar essa barreira com as pessoas da empresa? Eu tive que mostrar para elas que a principal aliada delas dentro da jornada ali na empresa era eu. E, com certeza, isso não é fácil. Mas conquistar o apoio de pessoas que são maiores do que você dentro da organização é, sim, um divisor de águas. E o mesmo vale para o ESG. Ainda é uma temática nova, ainda tem muita resistência natural contra aquilo que é novo. Então, mostre que você não está ali para complicar a vida de ninguém, mas sim que você está ali para somar. E você vai conseguir ver como tudo vai ficar mais tranquilo na sua rotina profissional. E por fim, a terceira estratégia, que faz uma senhora diferença, é dar visibilidade ao que você faz. Porque muitas vezes as pessoas não entendem a complexidade do nosso trabalho. Então, se você não compartilha quais são as dificuldades, se você não explica por que o ESG é importante, ninguém vai adivinhar, beleza? Então, deixa eu de novo te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Quando eu assumi a missão de atuar como head de ESG numa empresa do setor hospitalar no início da pandemia, foi um caos, um verdadeiro caos. A galera, obviamente, estava muito mais preocupada com a pandemia em si do que com firulinhas de sustentabilidade, por mais importantes que elas fossem. E numa reunião com o meu chefe, eu mostrei para ele todas as dificuldades, todos os obstáculos que eu estava enfrentando para engajar as pessoas das demais áreas. E ele falou algo do tipo, mas você precisa ter empatia, porque eles estão lá liderando uma operação hospitalar, tem coisas muito mais graves acontecendo dentro de um hospital do que ficar lidando com sustentabilidade nesse momento. Júlia, você que vai ter que se adaptar. E aquela porrada foi horrorosa naquele momento. Então, foi necessário eu devolver para ele, com, obviamente, muito respeito e diplomacia, que eu estava flexibilizando tudo que eu podia, mas que também era, sim, necessário que tivessem empatia comigo, porque empatia é uma via de mão dupla. Então, eu mostrei para ele todas as metas que a empresa tinha estabelecido para a própria organização nos temas de ESG. Não eram metas da Júlia, eram metas da empresa. Então, se você não tem empatia vindo para você enquanto profissional de ESG, vindo para você e por você, obviamente, o que acontece é que você vai ficar tentando agradar a outra pessoa o tempo todo. E isso simplesmente não funciona. Nem em relacionamento, nem em trabalho e nem em absolutamente lugar nenhum, tá bom? Então, quando eu falo para você dê visibilidade às complexidades do seu trabalho, o que eu quero dizer é mostre para as pessoas que você está representando a organização em uma missão que não é pessoalmente sua. Você atua enquanto um porta-voz de uma demanda que é corporativa. E isso você consegue fazer de várias formas. Em reuniões, em relatórios, nas apresentações internas ou mesmo até naquelas conversas informais tomando um cafezinho na copa da empresa, tá? Mas é importante que isso esteja sempre no seu radar para você conseguir quebrar essas barreiras.
tá bom? E é mais ou menos nessa linha que o ilustre Simon Sinek, um dos maiores especialistas em liderança do mundo, tem uma frase incrível que vale a gente repetir aqui. As pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz. E isso faz todo sentido no ESG. Porque quando as pessoas percebem que a ESG não é só uma obrigação, mas sim algo que transforma o futuro da empresa, impactando positivamente todo mundo, elas finalmente param para te ouvir. E tem outra frase, que essa sim é do meu amigo Fábio Salomon, que me marcou muito nessa jornada profissional e eu acho que todo mundo que trabalha com ESG precisa tatuar na testa. Quem não entende o peso da mochila acha que a caminhada é fácil. E é exatamente isso. Se as pessoas não sabem os desafios que você enfrenta, elas vão achar que o seu trabalho é simples, secundário ou até mesmo dispensável. E o ESG não pode ser visto como um departamento do bem que fica fazendo ações legais de sustentabilidade. Ele precisa sim ser compreendido como uma estratégia de negócio que é essencial para a empresa se manter competitiva no mercado. Então, eu preciso destacar mais uma vez um ponto fundamental que fez toda a diferença na minha carreira. Ter mentores acelera o seu processo, acelera os seus resultados. Ao longo da minha jornada, eu tive mais de um. E cada um desses mentores com um propósito diferente para influenciar na minha carreira. E cada um deles, obviamente, me ajudou a destravar novos níveis de crescimento profissional. Fábio, por exemplo, é uma referência quando o assunto é desenvolvimento de carreira. Se você quer aprender com ele, pode acompanhar os conteúdos dele no LinkedIn, Fábio Salomon. Você pode procurar ele no Instagram também, ou mesmo acompanhar um podcast que ele tem que é muito bom, tá no Spotify, chama Café com Sal, porque ali as dicas são rapidinhas, diretas e extremamente aplicáveis para a nossa realidade. Então elas contribuem e nos ajudam a nos desenvolver de maneira mais rápida. Então, bom, se você está aí sentindo que você está carregando a agenda de ESG sozinho, que você está enfrentando resistência dentro da sua organização, ou que você não está conseguindo se posicionar da melhor forma, lembre-se das estratégias que eu falei aqui hoje. Não tente convencer todo mundo ao mesmo tempo, já sabe, não vai dar certo. Então, traduz o ESG para a realidade de cada time, construa aliados estratégicos e dê visibilidade ao impacto do seu trabalho. O ESG é uma construção coletiva. Você não precisa e nem deve tentar fazer sozinho, beleza? Seu papel não é carregar o mundo nas costas, mas sim pavimentar o caminho e mostrar que essa jornada vale a pena para todo mundo. E claro, se você quiser acelerar o seu crescimento e aprender com quem já passou por exatamente tudo isso que eu falei aqui hoje, não existe em buscar mentores. E não estou falando isso só porque eu sou mentora de carreira não, tá? Eu falo isso porque foi o que verdadeiramente transformou o desenvolvimento profissional. Mas claro, se você quiser contar com o meu apoio para também transformar a sua carreira, me manda uma mensagem no WhatsApp aqui embaixo e vamos conversar, tranquilo? Mas, para finalizar, me conta aqui nos comentários qual dessas estratégias que eu falei aqui hoje você já teve a oportunidade de aplicar na sua realidade enquanto profissional de ESG e qual delas você ainda quer testar a partir de agora. Bora fazer parte da construção desse legado em ESG? Até logo!